Hoje nós temos na internet muita gente falando sobre regras. Como ser mais produtivo? Siga essas regras. Como você se conecta com Deus? Siga essas regras. Como você faz para prosperar absurdamente na internet? Siga essas regras. E eu percebo que algumas regras que essas pessoas falam, elas estão escritas há muitos anos. Eu costumo colocar aqui no canal muitas dessas regras que estão lá em Provérbios e outros lugares da Bíblia, mas principalmente Provérbios eu falo mais. Porém, nós temos aqui a autobiografia de Benjamin Franklin, que foi considerado o pai dos Estados Unidos, e no livro ele fala sobre 13 princípios que ele daria para qualquer pessoa para ter bons resultados e longevidade na sua vida. Aqui, nessas 13 regras, ele fala sobre coisas que todas elas estão na Bíblia. Eu vejo aqui que uma pessoa de grande renome, como ele, coloca isso lá na sua biografia e as pessoas têm resultados. Só que o que eu acho mais interessante é sempre quando alguém fala de uma regra, eu sempre olho os seus resultados. Por exemplo, como ficar milionário na internet. Você está milionário? Como ter um casamento saudável e próspero? Teu casamento é próspero e saudável? Eu procuro sempre saber o resultado dessa pessoa, porque é uma maneira mais fácil de saber se, ao longo do tempo, ele conseguiu provar aquilo que ele vai ensinar. Nós vamos falar aqui sobre 13 situações onde foi provado ao longo do tempo por Benjamin Franklin, Bíblia, entre outras pessoas, e você vai ver que muitos da internet falam sobre isso. Vamos começar aqui pelo princípio número 1, que ele fala sobre temperança. Coma sem se empanturrar, beba sem se elevar. A Bíblia fala para você, você pode beber, você não pode ficar bêbado. E também, Provérbios fala sobre quem come demais e quem bebe demais acabará pobre. A pobreza vai chegar na sua vida. Hoje nós temos pessoas falando sobre vida saudável, muita gente falando come só o necessário, come aquilo que você precisa para sobreviver. Não faça isso uma descarga de dopamina, onde você precisa sempre comer mais e mais e mais. Eu tenho uma dificuldade com isso. Acho que quase todas as situações aqui a gente tem dificuldade, todo mundo tem. É por isso que ele colocou como regra. Mas, cara, depois do almoço e do meu jantar, um docinho mexe comigo. Por mais que eu não tenha o hábito de comer tanto doce nessas situações, às vezes eu troco por fruta. Poxa, mas tem a frutose, mas cara, é o doce, a falta do açúcar me deixa meio nervoso nesses momentos. Só que eu entendo que se eu conseguir romper a barreira ali do desejo, daqui a pouco some. Eu sempre dificulto essa situação. Eu tô aqui hoje num quarto de hotel, já vou pedir um jantar e eu não tenho doce comigo. Eu não tenho doce. Em alguns hotéis tem doce espalhado pelo quarto, né, para você comprar. É uma dificuldade. Mas também eles ajudam, porque eles colocam um preço tão alto, é mais fácil resistir ao desejo de comer esse doce. Então, temperança. Cuidado com comer demais e beber demais. Outra coisa para falar sobre a bebida. A bebida, cara, começa a pesquisar o que a bebida faz com o teu corpo. Esses dias eu vi um médico falando sobre a quantidade de álcool que você toma ao longo da sua vida. O estrago que ele faz no seu intestino, matando as bactérias essenciais para o seu corpo. Eu achei formidável, porque algumas pessoas falam, uma tacinha de vinho ali não vai fazer mal, mas uma tacinha de vinho todos os dias, sim, faz mal. Número 2 é o silêncio. Você sabe que eu li agora aqui, ó, no capítulo 4 desse livro aqui, ó, Princípios Milenares, do Tiago Brunet. E foi justamente o último capítulo que eu li. E ele fala sobre o princípio da escuta. Fale menos, escute mais. Provérbios fala muito sobre isso, né? Cuidado, você está falando demais, né? No livro do Benjamin Franklin ele fala, não fale se não for beneficiar outros ou a si próprio. Evite conversas superficiais. Nesse lance de falar, você acaba falando coisas que não deve. Acho que todo mundo já teve alguém que falou demais e falou que não deveria. E nunca termina bem essa situação. Pensa sempre nisso. Se você vai edificar alguém, se você vai se edificar, vai mudar o teu ecossistema, se pronunciando, se impondo, fale. Caso contrário, silêncio. Meu avô sempre falava, você tem 2 ouvidos, uma boca. Então, meu amigo, escuta
mais fale menos. Terceiro, que é ordem. Faça as coisas terem seus lugares. Faça cada parte dos seus afazeres terem seu horário. Tem um livro chamado A Única Coisa, e ele fala no livro o seguinte: crie blocos de tarefas para que você consiga ter foco e habilidade para desenvolver coisas com extrema facilidade e destreza. Então você cria blocos e você não faz nada mais do que aquilo que você tem que fazer naquele bloco para ser mais produtivo. Desliga telefone. Se você tem que escrever um livro, você vai ficar 1 hora. Então, da 1 às 2, você desliga tudo, vai para um lugar isolado e só faz isso até o despertador tocar. É isso que você vai fazer. Ordem, tenha ordem. Eu dormi nessa cama ontem, olha lá, estou num quarto de hotel, ninguém veio arrumar, eu fui arrumar. Então, as coisas têm que estar no seu devido lugar, porque se elas estão bagunçadas, isso começa a colocar no teu inconsciente coisas de desordem. Colocar desordem no teu inconsciente. Então tudo vai ficar desorganizado, tudo vai ficar pela metade. Vai chegar um ponto que eu já passei por isso. Uma vez uma luz queimou no banheiro do meu quarto. São 3 spots. 2 estavam funcionando, 1 queimou. Ficou 6 meses lá. Todos os dias que eu entrava, eu olhava aquela lâmpada, mas eu não tinha tempo para ir buscar a lâmpada lá na loja. Isso aconteceu, depois aconteceu outra coisa. Eu peguei umas férias. Depois de um ano e meio, eu peguei umas férias que eu fiquei 15 dias arrumando todas as coisas da minha casa, porque eu não conseguia mais viver daquela maneira. Parecia que toda a minha vida ela estava desorganizada, porque tudo começou com uma lâmpada queimada no banheiro. Então, queimou a lâmpada, vai e troca. Tá sujo? Limpa. Chegou da corrida? Coloca teu tênis arrumadinho lá, pega a tua roupa. Se você não vai já colocar para lavar, dobra ela, deixa guardadinho no cantinho. Chegou de viagem, já desmonta ali a mala, as coisas, no momento mais próximo possível, para que você não fique passando e vendo aquela mala jogada com um monte de roupa espalhada pela casa. Tenha teu carro limpo, tenha teu cabelo cortado, tua barba bem feita, tua roupa passada. Essas coisas, em alguns momentos, elas são mais difíceis. Um empreendedor que mora sozinho e precisa dedicar tempo para o seu dia a dia, fica mais difícil. Porque o cara não tem tempo realmente para isso, como eu não tive lá para cuidar da lâmpada. Mas, depois de ficar lá quase 2 semanas nas minhas férias, arrumando tudo, pintando casa, mudando móveis e tudo mais, eu pensei o seguinte: se eu não tenho tempo, eu preciso contratar alguém que faça. E aí que é um problema. Porque eu sei fazer tanta coisa em casa que é difícil ter a qualidade que eu tenho. Mas eu preciso desenvolver habilidade ou desenvolver técnicas que eu consiga viver com a baixa qualidade de algumas coisas, para que eu não fique sem aquelas coisas para fazer. Para que dessa maneira as coisas, eu coloque numa balança as coisas que eu preciso fazer e as coisas que eu devo fazer, para que elas sejam feitas, pelo menos. Número 4. Resolução. Decida quais ações irá realizar. Realize sem falhas o que decidir. O contrário disso seria procrastinação também. O cara procrastina tanto que ele não dá conta de fazer as coisas. Ele vai lá, ele fala que vai montar alguma coisa, sei lá, um canal no YouTube. E ele não faz. Ele até para lá, senta, cria o canal e não coloca vídeos. Mas a diferença que você vai ter aqui é simplesmente esse livro que eu te falei aí, A Única Coisa. Compre esse livro, vai lá, ele vai te ensinar como que você faz para que você realmente resolva aquela situação que você precisa. Ele diz o seguinte no livro: qual é a única coisa que você precisa fazer que vai deixar todo o resto desnecessário ou mais fácil? Vamos supor que você está com problemas financeiros e você hoje sabe que qual é a única coisa que vai fazer o seu problema de finanças ficar mais fácil ou desaparecer. Provavelmente é pagar essas contas, né? E para pagar as contas vai ser desenvolver mais dinheiro, produzir mais dinheiro. Então, empreender ou arrumar o trabalho. Então, qual a única coisa que você vai fazer? Focar em produzir dinheiro. Não é, vou fazer um biquinho ali, aqui e tal. Não, é fazer de uma maneira eficaz para que isso realmente aconteça de uma maneira eficaz. Então, você só vai dedicar tempo para essa única coisa até você conseguir. O livro é bem legal, recomendo que você leia. 5. Frugalidade.
Não crie gastos exceto para fazer o bem a você ou outros, não desperdice nada. Hoje a gente vê isso um pouco diferente na internet. Eu vejo muita gente, principalmente o pessoal que começou o movimento do marketing digital na internet, fazendo vídeos e tudo mais, Instagram, você tem que ter um Porsche, você tem que ter uma BMW, você tem que ter a calça mostrando a canela, e entre outras coisas. Senão você não é bem sucedido. Isso não é uma verdade absoluta, porque tem pessoas que vivem completamente ao contrário disso e também têm sucesso. Se você me falar assim, mas, poxa, todo mundo que faz isso tem sucesso, te falo Warren Buffett, que carro ele tem? Várias pessoas bilionárias hoje não seguem esse padrão. Esse é um padrão de um nicho de pessoas que às vezes dá certo, ou pode ser que dê certo. Mas eu te deixo uma ressalva. Conheço um cara que tem uma imobiliária, que ele diz o seguinte, em Alphaville a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente aluga os imóveis. Se é mexer com digital, cuidado, porque às vezes o cara está alugando uma casa, alugando um carro, comprando umas roupas, se endividando para parecer uma pessoa que ele não é, para poder te vender alguma coisa. E alguns deles não dá certo, alguns deles não tem a promessa irresistível que vai fazer você comprar alguma coisa e o cara vai quebrar. Então, cuidado muito com as coisas que você vê na internet. Nem sempre isso é a verdade. A frugalidade em que você controlar os seus gastos de uma maneira que você vai viver com o mínimo que você precisa e você consiga ajudar as pessoas que estão à sua volta e também criar um plano para que o teu futuro esteja garantido de uma maneira mais eficaz. Se você guardar, sei lá, 900 ou R$1.000 por mês ao longo da sua vida inteira, você vai se aposentar no teto do INSS. Se você se aposentar, porque a tendência é que as pessoas tenham cada vez menos filhos e quando você tiver lá teus 50, 60 anos, a quantidade de pessoas ativas trabalhando vão ser menor do que tem hoje e, consequentemente, eles não vão ter dinheiro para te pagar a tua aposentadoria. Então, não é melhor você gastar R$1.000 por mês num fundo de previdência ou num tipo de investimento que lá na frente você tenha talvez 10, 15 milhões de reais e esse dinheiro produza um dividendo mensal que vai cuidar da tua vida? Quando a gente é novo, a gente não pensa nisso. Lá na frente eu vejo. Só que esse lá na frente passa muito rápido. Esse lá na frente é um pulo e chega muito rápido. E quando a gente chega lá, a gente tem um pequeno sentimento de arrependimento. Por que eu não pensei antes? Por que eu não tive pessoas próximo que pudessem me falar isso? Eu cheguei numa idade hoje, eu consigo ter um discernimento em relação a isso. Eu consigo já sentir algumas coisas olhando para o meu passado e consigo ver o seguinte, eu devia ter feito melhor. Eu deveria ter feito melhor, deveria ter escutado outras pessoas, deveria não ter gasto dinheiro com algumas coisas que eu vi que foram insignificantes, e esse dinheiro hoje poderia ter me ajudado muito, ou me ajudaria muito. Então, por exemplo, na pandemia, onde eu fiquei 2 anos e meio sem salário, se eu não tivesse uma estrutura financeira por trás para me proporcionar uma vida mais tranquila, eu teria quebrado com força. Minha família teria talvez passado fome. Então, usar esse princípio da frugalidade foi muito importante para mim, para eu não gastar com coisas que eu não deveria. 6. Diligência. Não perca tempo. Esteja sempre empregado em algo útil. Corte todas as ações desnecessárias. Cara, tem gente que fica viciado TikTok, Reels, pornografia, videogames, um monte de coisa. Essa perca de tempo, cara, eu volto a te falar aqui, na mesma coisa que eu falei no item anterior. Vai chegar um momento da sua vida que você vai falar o seguinte, se eu tivesse pegado só metade do tempo que eu fiquei vagando pela internet, consumindo dopaminas baratas, se eu tivesse pego metade desse tempo e investido em algo útil, como por exemplo aprender investimentos, aprender alguma coisa, uma profissão nova, uma habilidade nova, hoje talvez eu teria feito coisas melhores. Então isso vai fazer falta lá na frente. Seja diligente, não perca tempo com coisas desnecessárias, não perca tempo com amizades desnecessárias. Se você não está num ambiente onde você é pelo menos
uma média alta da inteligência. Eu já sou mais direto nisso. Se eu sou o mais inteligente da roda, o ambiente não é para mim. Eu preciso ser o mais burro da roda, porque é uma maneira muito fácil e rápida de você mudar de nível, de ir para um nível intelectual maior, porque a quantidade, a maior parte ali das pessoas, elas vão levar você junto. É uma energia, cara. Então você tem que ser a menor energia do lugar onde você está. Isso também vale para pessoas que você não deve se associar. Cara, você vai sentar numa roda onde meninos, que não são homens, né? Meninos que estão lá para falar, a mulher que eu peguei, a frescura que esse cara tá se metendo, coisas fúteis que esses caras estão comprando. Pô, viver em churrasco, cara, para falar só da vida dos outros, ficar bebendo, dirigir bêbado, pelo amor de Deus, virem homens. Sinceridade é o 7. Não engane, pense inocentemente e de forma justa. E se falar, fale de acordo com isso. A gente se engana muito. Eu não vou nem falar aqui de quem engana o próximo, tá? O cara que vive na falsidade, o cara que vive numa vida falsa, como eu falei agora há pouco ali, né? O cara aluga um monte de coisa para mostrar que ele tem prosperidade na vida, mas ele não é assim. Ele não é sincero nas promessas, ele não consegue manter uma vida simples o suficiente para te mostrar o que é realmente, quem é ele e o que ele faz. Eu estou dizendo assim, sinceridade e não se enganar. Pensando desse jeito, eu sei que a procrastinação me destrói. Eu sei que as pessoas, más companhias, realmente estragam bons hábitos. Eu sei que eu deveria escutar mais e falar menos. Se você sabe disso tudo, por que você não faz? Por que você se sabota? Por que você cria um ambiente onde você realmente não é quem você deveria ser? Por que você carrega esse monte de bloqueios na sua vida e você não consegue ser sincero com você mesmo e falar, acabou, parou, não vou mais ser viciado em drogas, não vou mais ter esse vício da bebida. Você sabe que você é viciado em bebida, velho. Você quer beber todo dia, fala, queria descansar hoje, quer tomar uma latinha. Já é vício, cara. Se você não consegue viver sem aquilo por 1, 2, 3 meses, cara, você tá viciado, cuidado com isso aí. Cuidado com os níveis de dopamina que você tá jogando na tua vida. Cuidado, seja sincero e entenda que você precisa resolver seus problemas. 8. Justiça. A Bíblia fala para você não ser imparcial, para você não ser morno e tudo mais. Tenha posicionamento, tenha uma estrutura clara, tenha a tua vida totalmente estruturada de uma maneira que você seja justo. Devo para tal pessoa? Não tem dinheiro para pagar? Cara, liga para ele e fala, eu vou te pagar, só preciso de paz, preciso de um tempo para eu conseguir fazer isso. Mas eu vou te pagar, tenha certeza disso. Eu sou justo, eu devo, vou pagar. Você falou alguma coisa que não deve? Chama a pessoa, fala, me desculpa, eu falei o que não deveria. Tenha senso de justiça. Tenha senso de justiça. 9. Moderação. Evite extremos. Tolere injúrias o quanto puder. Esse aqui é puxado, né, cara? Puxado. Tenha moderação, mas também tolerar injúrias o quanto puder. Forte, né? Mas eu coloquei um vídeo aqui no canal e com o título assim, ó. Por quê? Eu deixei as Testemunhas de Jeová. Eu fui publicador, mas eu tinha lá 15 anos, eu estava numa casa de alguém que era Testemunho de Jeová, morei nessa casa por um período e uma das regras era você tem que frequentar o salão do reino para poder viver aqui em casa, senão você pode vazar para tua antiga casa. Então foi parte de um acordo, de eu ter que ter aquela vida. Eu gostei, foi um momento de aprendizado, mas depois aquilo não fez sentido para mim mais. E eu deixei essa religião para um outro momento, a gente fala sobre isso. Mas eu deixei, não cheguei a me batizar, fui só publicador. Porém, cara, quando eu me posicionei em relação a isso, em por que eu deixei, vieram sentando a lenha. Eu apanhei muito. Eu tinha duas opções, ir lá e explicar para cada um deles, né, o porquê que eu pensava daquela maneira, ou simplesmente deixar que eles falassem o que quisessem. Provavelmente são testemunhos de Jeová que ficaram chateados, e como eles não podem se posicionar dessa maneira, eles se escondem atrás de um login
E aí eles podem se posicionar. Então ficaram com ódio, com raiva e se posicionaram dessa maneira. Eu entendo, talvez nem são, né, testemunho de Jeová, mas são pessoas que não gostaram do meu posicionamento. Mas eu acho difícil uma pessoa se doer pela religião do outro, sendo que eu não ofendi ninguém, eu só falei que para mim não faz sentido. Então, como o vídeo repercutiu um pouco, as pessoas começaram a tentar me levar pro nível delas. Então, poxa, falaram muito. Eu deixei, não falei nada, deixei esses caras falando, eu falei, vou migrar essa energia de vídeo sobre essas coisas polêmicas, vou deixar pra lá, porque pra mim não faz sentido. Então, eu tolerei a injúria, não gostei, não me senti confortável, é difícil pessoas te xingando, né, poxa, mas eu tolerei e passei para o próximo nível, deixei para lá. Mas eu consigo ter essa moderação, eu consigo fazer com que eu consiga trabalhar o meu pensamento, o meu psicológico aqui para passar por isso. 10. Limpeza. Não tolere a sujeira no corpo, roupas ou habitação. Cara, é um negócio que extremamente me incomoda. Limpeza, cheiro, desorganização, mas isso aqui, cara, mostra muito a sua limpeza interior, como você tá. Você tá lá em cima, ele fala sobre organização, seja organizado, mas também seja limpo. Meu carro está organizado, mas ele também está limpo. As manutenções estão em dia, o carro está limpo. A minha casa está em dia, a casa está limpa. Eu gosto muito de correr, sair para correr, mas o meu tênis está limpo. Eu corri hoje e peguei trechos com terra. Meu tênis está relativamente sujo, porque eu rodei na terra. Mas a primeira oportunidade que eu tiver amanhã, quando chegar lá na minha casa, vai ser colocar o tênis para lavar. Não vou ficar rodando com ele sujo, porque as pessoas olham pra gente, elas julgam a gente pelo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente oferece. E a sujeira, ela mostra um desleixo, um descaso. 11. Tranquilidade. Não se perturbe com trivialidades ou acidentes comuns ou inevitáveis. Tranquilidade. O estoicismo diz o seguinte: se preocupe com aquilo que você consegue controlar. A Bíblia também fala algo sobre isso, né? Se não traga sua ansiedade de amanhã para hoje, que cada dia tem suas preocupações. Então, é alguma coisa que você consegue controlar? É alguma coisa que você consegue resolver? Se você se preocupar com isso, você vai conseguir resolver esse assunto? Não. Então fique tranquilo, porque as coisas vão se organizar. Olha para o passado. Quantas vezes você se descabelou por coisas que se resolveram sozinhos? Então você não consegue fazer, não consegue resolver aquilo lá? Não se preocupe, se mantenha tranquilo. Você vai dirigir, cara? Saia 5 minutinhos antes. Saia uns 5 minutinhos antes para ter tranquilidade para dirigir. Ter paz, porque isso vira uma bola de neve, onde você não consegue ter uma vida saudável, uma vida com um pensamento saudável, porque você está sempre ansioso, sempre preocupado, sempre pensando demais. E o Augusto Cury fala sobre isso, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. Excesso de informações, excesso de dificuldades que a gente procura colocar isso na nossa cabeça. Então tem uma vida mais tranquila. 12. Eita, que isso aqui pega o jovem. Castidade. Não use o sexo, exceto para fins de saúde e procriação. Nunca de um modo a atacar a reputação do outro ou a si mesmo. Como é que você faz com 17, 18, 20 anos? O jovem está desesperado para manter a castidade. Começa a sapear isso aí na internet. Começa a procurar isso aí na internet. Os benefícios em inglês chama no-fapping, que as pessoas, hoje está um pouco na moda isso, né? As pessoas não se privarem da masturbação. O que isso faz com o corpo? Cara, se você é casado e você usa sexo de uma maneira comum, você vai te trazer paz, você vai ter conexão com a sua esposa, você vai viver bem. Mas se você não é casado, essa prática vai te causar problemas. Por quê? Toda vez que você tem um orgasmo, ele drena mais de 90% de energia cerebral. Por isso que dá aquela leseira. A pessoa tá lá e ela fica menos produtiva. E aí, cara, eu tenho relatos aqui de alguns amigos. O cara olha pro lado e fala: meu Deus, eu dediquei horas, dias, meses para conquistar essa pessoa.
só porque eu achei ela atraente sexualmente. Agora ela tá aqui, não sei o que eu faço com ela, porque eu conquistei o que eu queria conquistar. E aí você tem que agora cuidar desse ecossistema. Só que essas pessoas, elas ficam não só falando com uma pessoa, mas com milhares de pessoas na internet às vezes, né? Poxa, eu tenho 4, 5 contatinhos aqui, e uma hora um vai dar certo. E eles são treinados a não desperdiçar a oportunidade de um sexo fácil. É muito difícil, cara. Um homem que consiga resistir é uma mulher possuída pela vontade de um sexo. A mulher chega pro cara, bota ela na parede lá e fala, bora. Cara, é difícil. Eu não conheço pessoas que se colocam numa posição que isso pode acontecer, que elas consigam resistir. Todas elas falam, cara, eu oro para que isso não aconteça, porque eu não dou conta. Então, o que vem antes disso? Desse fim, né? É você perder tempo com pessoas que você não deveria perder. É você, ao invés de estar produzindo alguma coisa que vai deixar a sua vida mais fácil e também a vida da sua família no futuro mais fácil, você vai ter prosperidade financeira, intelectual, vai ter uma empresa legal, vai ter uma estabilidade emocional e física, entre um monte de outras coisas, porque você dedicou tempo para coisas saudáveis, ao invés de ficar atrás de mulher, atrás de festa, atrás de um monte de coisa. E comece a procurar aí. Tem um vídeo que fala sobre a pornografia. Escreve assim, ó, pornografia TED Talks. Você vai entender o que a pornografia faz com a mentalidade da gente. Tudo isso vem da sexualização dos corpos e de a gente talvez ter problemas na infância ali de falar, poxa, eu preciso me sexualizar aqui, mostrar mais meu corpo, mostrar minhas curvas para chamar atenção e ser reconhecida. É uma maneira mais fácil, né, de você mostrar autoridade, de chamar atenção, porque geralmente são pessoas que não têm uma habilidade intelectual grande para atrair atenção, o respeito das pessoas. Então o que elas fazem? Poxa, vou me vestir de uma maneira um pouco mais vulgar aqui, para que sim, eu seja admirada. Cuidado. Castidade faz você ser muito mais forte e guardar a energia que você precisa ter para desenvolver as coisas que você precisa desenvolver. E aqui, o último, mas sinceramente, é o mais importante, que é a humildade. Imite Jesus e Sócrates. Ele fala sobre uma habilidade que eu desenvolvi há uns 4 anos atrás, que é modelagem. Aprender a modelar pessoas, principalmente Jesus e Sócrates, né? Ele fala aqui. Tem um livro que chama Imitação de Cristo, mas, cara, se você começa, vai ler Mateus, Pedro, Coríntios, vai ver, poxa, livros como esse aqui, ó, que fala sobre princípios, e esses princípios, a maioria, ou se não for todos, que eu não terminei o livro ainda, vem de Jesus. E Jesus é um bom caminho para você desenvolver a modelagem. Olha só como ele foi perseguido, maltratado, espancado, morto e julgado. E olha onde tudo aquilo que ele fez e falou chegou. Todo mundo conhece Jesus, até o ateu sabe de muita coisa sobre Jesus e às vezes até mais do que um cristão. Aprenda a modelar pessoas. Se você, poxa, não quero aqui imitar Jesus nem Sócrates. Aprenda a modelar pessoas. Essa é uma habilidade muito boa e muito produtiva, porque você aprende a remir seu tempo, a otimizar o seu tempo, não se meter em rascadas, porque essas pessoas já passaram por problemas e elas não vão te ensinar como entrar em problemas. Elas vão te ensinar como ser produtivo, como ser bem-sucedido e tudo mais. Então esses foram 13 princípios que Benjamin Franklin deixou lá na sua autobiografia. Eu recomendo que você leia, se você gosta de ler. Se você não gosta de ler, só fica aí que eu vou passando para vocês aqui tudo que eu vou aprendendo.